Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h32, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Nós estamos 9 dias do Natal hoje, né? De repente você já está pensando na ceia, o que vai comer, se vai realmente tomar aquela bebida que você não tomou durante todo o ano. Mas se você se cuidou o ano todo, você pode botar o pé na jaca. Bom dia, doutor Rodrigo, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ju. Bom dia, Ellen, que deu uma fugidinha aqui, mas daqui a pouco tá aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. É bastante relevante, né? O nosso tema de hoje, de, vamos dizer assim, uma preocupação ou, sei lá, um controle de danos aí com as festividades, com as confraternizações, com as festas de fim de ano, né? Mas como eu terminei nossa fala na semana passada, né? Uhum. Realmente, o mais importante é o que foi feito de dezembro a dezembro, né? O meio do caminho aí, entre os anos, é muito mais importante do que, eventualmente, se dar a oportunidade de desfrutar de uma maneira mais intensa essas festividades de fim de ano. Doutor Rodrigo, a gente imagina assim, né, que o cidadão comum, né, ele tem, talvez a preocupação esteja mais com ele, né, de repente não teve uma vida regrada, essa semana eu não vou para academia, eu não vou me cuidar, enfim, eu vou beber, eu tenho o final do ano com fraternização, churrasco com os amigos e família, então eu vou realmente, literalmente meter o pé na jaca. Mas o atleta normal, ele já se cuida mesmo nas férias, né? Com certeza. As férias... Vou colocar ponderações, viu, Márcio? Ah. Na verdade, também os atletas têm uma flexibilização maior nesses períodos intertemporada, digamos assim, vai? Tá. É tão regrado, né, todo o processo competitivo, todo ano competitivo, todo ano de treinamento, todo planejamento de treinamento, né, periodização de treinamento, que esse momento é o momento de flexibilização, né? Eu acho que isso também deve ser transposto pro cidadão comum, né? Quer dizer, quem teve toda uma não regra ao longo do ano, óbvio que vai ser mais prejudicado com a intensificação dessa oferta de refeições mais calóricas, de bebidas alcoólicas, de momentos de confraternização. Mas quem teve uma vida tão regrada, por que não? Né? São momentos com a família, são momentos com os amigos, são momentos de interação social que precisa estar na vida das pessoas, né? Então, esse excesso de preocupação de, nossa, eu vou ganhar peso, não deve ser assim, né? Não deve ser uma tortura, não deve ser um peso. Tem que ser uma coisa leve, tem que se dar a oportunidade de vivenciar aqueles momentos, entendendo que o real compromisso é o resto do ano, né? E não o mês de dezembro, né? O mês de dezembro não vai pôr tudo a perder se a coisa ao longo do ano foi bem feita. É isso que o atleta vai ter em mente, é isso que o cidadão não atleta, mas praticante de exercício tem que ter em mente, né? Então, essa intensificação de exposição, ela é bem-vinda, desde que o restante tenha sido regular, né? Tenha sido constante, né? A rotina de exercícios, a rotina de compromisso com uma alimentação saudável, para quem tem mais metas, né? Em performance, em metas estéticas, que tenha tido esse compromisso maior ao longo do ano e não vai ser colocado tudo a perder, né? A gente tem uns memes aí que a gente brinca bastante, né? O pessoal fica preocupado, entre aspas, em perder o shape no final do ano, né? Mas perder o que se nunca teve? Se nunca teve. Né? Então, é uma coisa que tem que considerar, né? Quer dizer, a maioria não chegou no resultado até dezembro. E não é dezembro que vai botar tudo a perder. Né? E o mesmo vale para aquelas pessoas que querem conquistar o shape, às vezes em um mês, para ir pra praia. Exatamente. Depois, né? E acontece muito disso. Muito. E aí entra na preocupação também do resultado precoce, da artificialização do processo, né? Do excesso de preocupação com as dietas extremamente restritivas. E aí vamos considerar, vamos colocar um exemplo comum aí, pensando na viagem para a praia no começo de janeiro ou no Réveillon, né? A pessoa intensifica toda uma restrição calórica, uma restrição de carboidratos, tal, a partir de novembro. O que vai acontecer nas ceias? Vai enfiar o pé na jaca. Não tem como não enfiar, porque existem mecanismos próprios, endócrinos, metabólicos, que vão piorar nosso controle de fome e saciedade, que vão
intensificar a busca pelos alimentos mais palatáveis pela restrição que vem sendo submetida, né? E aí, óbvio que não vai ter uma racionalidade quando tiver uma exposição maior, né? Então, agora que eu vinha perdendo peso, eu ganhei tudo de novo em dezembro, né? Quer dizer, como que agora que vinha... Foi o quê? Algumas semanas de restrição calórica? Então, tem que ter uma ponderação, né? Então, para eu ter um resultado ali mais expressivo, por exemplo, para garantir uma viagem de fim de ano, são meses de processo, né? Senão, dependendo da pessoa, do grau de dificuldade dela aderir efetivamente ao contexto do exercício físico, da regularidade alimentar e tal, do compromisso com a intervenção nutricional, talvez anos para chegar num resultado bacana, para garantir um físico legal para a viagem, né? Então não adianta, né? Eu vou usar um modulador de apetite aí, sei lá, um Ozempic da vida ali para viajar, vou usar diurético para viajar, vou usar esteroide anabolizante para viajar, não vai chegar no resultado, né? Tudo isso também depende de construção, depende de adaptabilidade do organismo, né? E todas essas perdas de pesos, ou até quem pensa em ganhar peso, né? Ficar mais volumoso, as custas de muita artificialização do processo, o hiperagudo, nada é sustentável, né? Nada acaba sendo sustentável, durável, e o rebote geralmente existe e é trágico, né? E o que a gente tem que considerar? Às vezes a pessoa até chega numa meta de peso, não de corpo, né? Mas numa meta de peso para eventual viagem. Só que as custas de quê? De ficar com pelanca, né? Porque perde massa muscular, de ter esse rebote num período outro crítico, porque a gente tem que considerar que em fevereiro já tem o carnaval, né? Então o cara às vezes tem lá, bate a meta de peso para viagem do Réveillon, para praia de janeiro, e aí se frustra com o carnaval, que já vem um rebote grande num reganho de peso, né? Em termos assim das festividades de final de ano, pontualmente assim, tem estudos a respeito de ganho de peso, tá? Tem um estudo deixa eu só olhar aqui para não falar besteira. New England Journal, uma revista bem pontuada na medicina, bem classificada, 2016. Foram estudados 3 países, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Tá. 3.000 pessoas, tá? Uma média de ganho de peso nas festividades de final de ano entre meio quilo e 900 gramas, tá? Quer dizer, não bate 1 quilo por coisas alimentares, né? Aí a gente ouve muito isso em consultório, ouve muito no dia a dia. Depois da ceia de Natal, pesei na balança, tô 3,5 kg mais pesado. Depois do final de semana, ou depois do 24 e 25, coisas do tipo. Isso acontece, tá? Todo esse ganho hiperagudo não é gordura. É isso que as pessoas não racionalizam. Não dá para ganhar gordura assim de uma hora para outra, né? Então esse ganho hiperagudo é uma redistribuição de água, né? Então, quando eu tenho uma hiperexposição a alimentos calóricos, gordurosos, principalmente a muitos açúcares, muita gordura, numa situação que eu tenho uma privação de exercício físico, que é em geral o que acontece, a ideia é piorar a sensibilidade à insulina agudamente, e essa piora de sensibilidade à insulina leva à retenção hídrica. Então a pessoa fica inchada, entre aspas, né? Não é talvez inchada. Não visível, né, do ponto de vista de ser compressível, de ter inchaço da perna e tal, mas é uma é água. Essa flutuação de peso hiperagudo é água. É a mesma coisa, ninguém emagrece muito. Eu corri, pesei lá depois e tava 2 quilos mais magro. É água, desidratou, né? Não é uma perda de gordura propriamente dito. Por isso que pode sim se flexibilizar, esquecer um pouquinho da balança nesse período, porque vai ter essa retenção hídrica, e tentar, óbvio, ter algumas medidas, digamos assim, mais defensivas para não ser tão agressivo essa hiperexposição a alimentos calóricos. E um detalhe também, né? Se a pessoa tem uma vida regrada na prática de exercício e também na alimentação, ele não vai chegar, o organismo dele não vai aceitar. Eu sou vegetariano, eu não vou chegar, de repente, na ceia de Natal com a família, que nem todos são vegetarianos, e de repente eu vou resolver atacar no tender. Sim. Por quê? Eu não gosto do tender, eu não gosto da leitoa, eu não gosto da carne. Então eu não vou fazer isso. Comigo não vai acontecer isso aí. Então se você já tem uma prática de saúde saudável, ou tem uma prática que é a sua, né, você não vai extrapolar. Eu vou comer feito um doido uma coisa que eu não tô acostumado a comer. Perfeito. Até porque tem toda uma questão de digestibilidade, né, de sentir-se bem se alimentando.
Quer dizer, acaba ficando meio punitivo até. Às vezes a pessoa faz uma hiperingesta alimentar e aí tem, sei lá, uma disfunção intestinal, uma diarreia, Quer dizer, a ceia de cólica, Natal ele passou, né, o resto do ano mal. Exatamente, não tem nenhum sentido, né? Pra quê, né? Coisas assim interessantes a gente pensar, tem que considerar. Geralmente é um período muito quente, né? E é um período que, obviamente, você está mais exposto eventualmente a um brinde, a bebidas alcoólicas. Então, por que não se hidratar? Vamos considerar água. Água é barato, Claro. água tem na torneira, água tem na geladeira. Então, a gente sabe que essa hiperingestão de álcool acaba levando uma desidratação, você urina mais, você piora também essa sua sensibilidade imediata à insulina. Então, beba. Não tem problema de fazer os brindes, não tem problema de beber a bebida alcoólica, óbvio, evitando os excessos, evitando os acidentes, evitando as brigas familiares que também que são frequentes também. nesses Não períodos. fale de política nessa né? época, ainda não fale, ainda Olha, eu vou te continue não dizer falando. Puxando agora pra brasa pra minha outra sardinha aqui, na cirurgia vascular, não tem período que a gente opera mais ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, Olha né, só. garrafada, trauma corto contuso, né? Garrafada, caco de vidro, soco em vidro, como Natal e Ano Novo. Então, os encontros familiares não é só love, né? Então, a gente opera muito esse tipo de Só de love na incidente. entrada, né? Exatamente. Na hora que começa a tocar em algum nesse assunto. período. E óbvio que isso tem muito a ver com hiperingestão alcoólica, né? Às vezes sai o limiar ali do ego, superego, do id, e às vezes se falam coisas a mais, né? Nos encontros familiares e acaba Mas você gerando falou algumas... tudo. A água ao lado, eu gosto de tomar um vinho, mas sempre uma taça de vinho e uma taça d'água Perfeito. do lado. Sabe? Não. Acompanhar, porque isso aí ajuda, inclusive, você dormir bem. Exato. Por exemplo, eu acordo todo dia 3 horas da manhã. Se eu chegar, não vou, numa festa na quinta-feira à noite e tomar um vinho, por exemplo, eu vou ficar muito ruim. Né? No dia seguinte é que eu nem falo. Mas então, a água junto. Toma a água, toma o vinho, toma a água, toma o vinho. Ajuda em tudo isso. Perfeito. Né? E outra, vai ter uma certa, digamos assim, maior plenitude gástrica, quer dizer, você está se mantendo hidratado, talvez diminua um pouquinho aquela ansiedade em buscar o alimento. É um período, como eu já falei, de calor, então você sua mais, você está nesses ambientes, por exemplo, num churrasco, que pode ser um ambiente mais quente e tal. Importante para o metabolismo do músculo, para as funcionalidades, para poder beber com mais liberdade. Se manter hidratado é uma medida exatamente, puramente simples, né? Uma outra coisa que eu acho interessante é que não é um período para atitude punitiva. Né? Não é para apertar o freio. Não fez dieta o ano inteiro, não puxa o freio ali, só com a preocupação da ceia. Vai fazer agora, né? Não vai fazer agora. Agora é o momento, né? É o momento de aproveitar, de deixar fluir, de deixar livre algumas vontades ali, de ter o docinho, de ter as coisas, né? E a mesma coisa em termos da prática de exercício físico, né? O que a gente vê muito é aquela situação que o cara enfia o pé na jaca do 24 pro 25, à meia-noite, na ceia, no 25 de manhã, tá lá correndo e nunca correu na vida, né? Não é e isso acontece, né? Eu tô lá fazendo, imagina. sei lá, 300 abdominais, não é momento de punição, né? Não é momento da restrição na ceia, porque tá perdendo um momento de confraternização, de alegria, de interação com os familiares, com amigos, enfim. Não é um momento de mudar a prática de exercício, quer dizer, tá condicionado a fazer, é algo que faz bem, é algo que não vai ser incaracterístico para o seu dia a dia, mas faz o que está acostumado, né? Talvez até numa menor intensidade, né? Para, enfim, um controle de danos, né? Vá no dia 26, faça uma caminhada leve, né? Faça um exercício prazeroso, para também contemplar depois o almoço, esse almoço ser mais, como eu vou dizer, mais bem absorvido, mais bem tolerado. Às vezes a pessoa também fica o dia inteiro sem comer só pra comer a ceia, né? Ou depois no dia Exatamente. seguinte não come nada, faz um detox, tem tudo isso também. Tudo isso também, além de ser ineficaz, né? Vai gerar também descontrole alimentar Não na funciona ceia. nada, né? Não funciona nada. Né? É aquela situação. A gente sempre dá essa orientação. Saiu da dieta, volta na dieta o mais precoce possível e evite sair nos próximos dias, né? Não adianta essa compensação. Essa compensação nunca é eficiente, porque é aquela velha história. Restrição gera descontrole. Sempre vai acontecer isso.
né? Então nunca tomou shake na vida. Aí nesse dia eu vou tomar o shake para compensar o que eu comi no dia anterior. Vai chegar à noite, vai querer comer uma pizza, vai comer um negócio. É habitual, são reguladores hormonais, são reguladores, né, de sinalização química que a gente tem que dão essa necessidade depois de um período de muita restrição. De repente, numa mesa familiar, você tem ali um cunhado, um primo, que ele é bombado, ele não sai da academia, de repente você está com aquela barriga imensa e o seu prato já é aquele prato de trabalhador de construção civil, né? E de repente fala, não faça isso, e você quer mudar os seus hábitos no Natal, no Ano Novo. Não é assim. Exato. É isso também. Também tanto em relação além das restrições, né, e dos excessos de exercício, não é um período para iniciar condutas, né? Então, é aquela velha história, vou começar na segunda-feira, deixa para começar no outro ano, né? Então, vamos por, eu acho que assim, nunca é tarde e nunca é inadequado para iniciar um programa de treinamento, tá? Eu acho que a questão nutricional pode ser um pouquinho mais titulada. Então, vamos supor que a pessoa queira iniciar um programa de treinamento, né? Queira se matricular na academia, entre o Natal e o Ano Novo, um período de recesso, de férias de muitas pessoas, não tem problema. Mas tem que entender que é um período condicionante. A pessoa está saindo de uma situação de insuficiência de exercício físico, de sedentarismo, quer dizer, o músculo não está preparado, o tendão não está preparado, as articulações não estão preparadas. Então, qualquer excesso ou qualquer coisa não supervisionada, não titulada para ser um condicionante, vai causar lesão. Ou vai causar dano, vai causar dor, vai causar uma desproporcionalidade. Né? Então, não é um período para ser algo muito intenso. Né? Que se inicie. Se for assim, de desejo, porque veio essa ideia de sei lá, de culpabilidade, de comparação, fala, não, eu preciso mudar meus hábitos. Meu primo tá bombado ali. Eu preciso correr atrás do prejuízo. Então corra, mas pensando nessa ideia, tudo, aí voltando na sua comparação com o esporte competitivo, vamos considerar como que é, por exemplo, o retorno, sempre vou dar o exemplo aqui, o futebol, que é mais fácil, né, porque todo mundo vivencia isso no jornalismo esportivo. Vamos considerar o que é o retorno do atleta. Ele faz lá a jacada dele lá no fim de ano. Aí, como é janeiro, enquanto tá tendo a Copa São Paulo de júniores para distrair o pessoal, pra molecada jogar bola, o cara tá fazendo o período pré-temporada. O que ele tá indo? Ele tá indo para um centro de treinamento que provavelmente não é o centro de treinamento do clube, é algo locado. Ele vai fazer um período condicionante, não tem treino com bola, não tem treino tático, não tem treino técnico. É um período condicionante. Então ele vai faz correr, a manutenção, é isso? Exatamente, ele vai correr, vai fazer deslocamento lateral, vai fazer a musculação, tudo titulado, porque ele tá vindo de um retorno de um período de inatividade. Depois de um período muito intenso que foi o final do ano competitivo, um calendário absurdo, por exemplo, como o futebol brasileiro. Então ele acelerou ao longo do ano todo, atingiu um patamar, chegou no fim de ano, desacelerou tudo, janeiro, retomada, retorno de férias, período condicionante, retorno das capacidades, então capacidade muscular, capacidade aeróbica, e aí instalado isso, começa os treinos físicos mais intensos, os treinos táticos e técnicos, os amistosos, que quando a gente vai ver vai começar lá para fevereiro, março, quando já se inicia o ano competitivo, né? Então é tudo escalonado. Se é escalonado no atleta, por que não vai ser titulado, escalonado, sem ser pejorativo da palavra? Eu me incluo nesse grupo de pessoas, mas como eu falo, pro Zé Ruela, né? Entendi. A gente é tudo Zé Ruela na prática esportiva, a gente não é atleta. Por mais regrado que a gente é Zé Ruela, né? Não é um atleta profissional. Então, se o atleta profissional tem todo esse condicionante, por que a gente, Zé Ruela, não tenha que ter esse período condicionante também? Uma pergunta que eu ia te fazer, desculpa, Juliana, uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, nós sabemos que o calendário do futebol, como você citou aí, ele às vezes é extremamente sacrificante. Que um time de futebol não pode ter um time, ele tem que ter um elenco. Sim. Ele tem que ter peças de reposição à altura. E aconteceu um fato recentemente com o Botafogo. O Botafogo ficou campeão da Libertadores, ficou campeão brasileiro e no domingo ficou campeão brasileiro. Na quarta-feira estava jogando pelo torneio intercontinental, foi lá no Catar jogar, enfim. E de repente teve um desempenho pífio, atletas falando que o avião não foi o adequado, que conseguiu de presente com o Textor, que é o dono do Botafogo, não dormiram, estavam tomando café na hora do almoço, não se programaram
para enfrentar essa maratona exaustiva de jogos e tiveram essa sapatada que levaram do time do México. É uma realidade, não foi uma desculpa, né? Não, é uma realidade. É uma realidade, eu vou dizer, mais particular do futebol brasileiro. Né? É uma coisa muito, muito bizarra, porque aí entra aquela questão do comercial, né, envolvido. Então, por exemplo, existem aí algumas assinaturas, pactuações aí com canais de TV, com patrocinadores, enfim, até com as próprias confederações, com as federações regionais, que você tem que manter um elenco base. Quer dizer, não pode ter igual a realidade do São Paulo lá nos anos 90, que tinha um expressinho, um time B, o Palmeiras com um time B um tempo atrás e tal. Quer dizer, você tem que manter um elenco base. Isso é muito complexo nessa ideia de calendário competitivo. Outra coisa comercial. Para que tanto campeonato? Né? Então tem um campeonato estadual, emendando com o brasileiro, com Copa do Brasil. A gente viu aqui falando inúmeros jogos ao mesmo tempo, né? Que Exatamente. Tinha. É uma coisa muito grotesca para o jogador de futebol. Né? Quer dizer, ele não tem tempo de descanso. Vamos pensar que esse cara treina todo dia e ele tem jogo, muitas vezes, no domingo, na quarta, no sábado. Né? Então, quer dizer, qual é o descanso? Qual é o reparo, né, dessa situação? E aí é um desfecho, digamos assim, inevitável para quem vai se ranqueando, vai se classificando, misturar todos os fins de competição, que foi o que aconteceu com o Botafogo. Então eu não digo que não houve planejamento. Houve planejamento. Só que quem consegue ter um planejamento adequado nesse período? É desumano. Né? Não tem. O ano que vem a gente vai ter o Super Mundial de Clubes. Vai ser em julho. Exatamente. Início de temporada no futebol europeu. Meio de temporada no futebol brasileiro. Então, de repente, o desempenho de um time é diferente do outro. Por quê? Né? Então, lógico. Quer dizer, é difícil no mundo você ter campeonatos dessa natureza. Não fecha essa conta. Não, essa conta ela é feita para não fechar. Ela é feita para aumentar o índice de lesão, ela é feita para cair o desempenho. Vamos considerar o que seria o adequado para o Botafogo desempenhar no Mundial. Né? O adequado seria um período de que você sai pelo menos do jet lag. Né? Então você chega pode ser com o avião inadequado, com qualquer coisa, mas que você tenha uma adaptação ao lugar que você chegou. Então não é um lugar de altitude, não é um lugar com grandes diferenças de temperatura, extremos de temperatura, de velocidade do vento, umidade e tal. Mas é um deslocamento considerável, né? 18 horas de voo. Então você tem que ter um período de chegada, de condicionamento, né? De treinamento, de adaptação, como qualquer outra situação. Não tenho esse período, é chegar um dia de jogar, não tem como performar, né? É um desfecho inevitável que tenha sido esse desempenho ruim ou aquém do esperado para um time que vinha numa trajetória de vitórias. Eu acho que faltou uma preparação depois do jogo do Botafogo, que foi no Rio, a sede do Botafogo, a última partida do Brasileiro, já chegar em casa, se preparar, se despedir da família e embarcar naquele mesmo domingo. Já ia ter segunda, terça para descansar, para se enturmar, para se adaptar ao fuso e tudo mais, e de repente jogar. Não sei se teria o mesmo resultado que teve. Mas o time do México estava se preparando há 2 semanas. Né? Mas aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo também. Nas competições, principalmente as competições que tenham essa grande demanda aeróbica, de deslocamento e tal, nunca é recomendado essa questão de deslocamento, principalmente aéreo, tão precoce. Após uma partida tão exaustiva assim. Porque a grande preocupação, uma das grandes preocupações é... reparos incompletos e também incidência de trombose venosa. Tá? Então, o que a gente tem que considerar? Isso inclusive, faz parte da cartilha do Ironman, por exemplo. Tá? Se fala sempre assim, depois do período competitivo, depois do evento competitivo, tenha o tempo para se reidratar, para se recuperar das lesões musculares, para ter um certo grau de descanso, né? Ter um certo equilíbrio, buscar de novo o seu estado de equilíbrio basal, né, que a gente vai considerar homeostase, antes de ter um novo evento estressor, por exemplo, como uma viagem aérea. Então, o que aumenta a incidência, todo mundo já ouviu falar, né, de trombose venosa, de embolia pulmonar depois de viagem aérea, então. Tem uma questão de mobilidade, tem uma questão, porque fica lá restrito, né, ninguém vai de
de primeira classe, né? Primeira classe. Então, fica um pouco restrito. Geralmente pode tomar alguma coisa para dormir ou para ficar mais relaxado, enfim, durante o voo, que acaba reduzindo mais a mobilidade. Tem a questão de se hidratar pouco durante o voo e depois de uma competição, de um evento, de um jogo, de um evento esportivo exaustivo, tem uma questão também de desidratação induzida pelo exercício, né? O dano muscular que pode causar pequenas lesões venosas pela oscilação, pelo deslocamento, por traumas locais. A despressurização da cabine. Tem, né? Tudo isso que tem que ser levado. Toda essa questão que tem que ser levada em conta. Por isso que eu falo do jet lag também. Né? Então também não seria bacana, em termos de reparo de sono, essa situação de emendar depois do jogo. Dr. Rodrigo Gibim, mais uma vez agradeço a sua participação. Né? O que foi, Juliana? Eu acho que faltou a gente falar, já que vai encerrar o ano e começar o próximo, algumas dicas para quem quer iniciar o ano com mais saúde, né? Mudar a sua rotina, seus hábitos. O que você falaria para essa pessoa? Então, primeira coisa, né? Aproveitem as férias, aproveitem as festividades de final de ano. Quando se restabelecer a rotina, hábitos saudáveis, iniciar antes de pensar, vou passar pelos profissionais de saúde adequados, né? Enfim, nutricionista, médico e tal. Tentar inserir no seu dia a dia a preocupação com a melhora da qualidade dos alimentos, com uma melhor seleção dos alimentos, né? Aprender a comer mais saudável. Discutir consigo mesmo que horário seria bacana para instalar uma rotina de exercícios físicos, né? Então, quantos dias na semana eu tenho disponível, o que eu me disponibilizo a fazer, se é uma academia, se é uma caminhada, iniciar o processo. Iniciado o processo, aí procurar auxílio profissional, aí sim tentar buscar mais a ideia de resultados. Mas o início tem que ser essa discussão consigo mesmo, num propósito de tempo, num propósito de seleção de opções, né? Auto-opções em se cuidar. Doutor Rodrigo, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, boa semana, viu? Eu que agradeço a vocês, abraço, bom dia a todos e ótimas festividades aí. Bom Natal, boas festas. É o último Mexas com Saúde do ano. E a gente vai se falando. Com certeza. Um abraço, doutor. Abraço.